Olá, pessoal, vamos entrando. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Edna, Fábio, vocês estão me escutando bem? Obrigada, amigo Francisco. Vamos esperar o pessoal entrar, esperar o nosso convidado entrar também. Um tempinho aí que a gente já começa. Cumprimentos da Alemanha. Sejam muito bem-vindos à Associação Comercial através dessa live. Vamos aguardar mais um pouco, estamos marcados para as 19, são 18h57. E aí a gente vai hoje ter aí uma participação com o Lula Filho, que é o nosso secretário de saúde do município de São Luís. Vamos saber como é que está tudo se comportando diante dessa situação de pandemia. Também diante da situação do lockdown em São Luís, né, que a gente sabe aí que iniciou, e a gente quer saber dele o que está acontecendo. Nós estamos com uma... Obrigada, Fábio, pelas dicas. Fábio está aqui só me dando dica, aqui, primeira live, gente, vocês sabem como é que é, a gente está aqui fazendo vários testes. Bom, a gente está com uma campanha maravilhosa para o Dia das Mães, a Associação Comercial. Estamos com uma campanha Mesa Feliz, que a gente quer fazer com que esse Dia das Mães, para as pessoas que não têm condições, seja um Dia das Mães especial. Nós vamos distribuir cestas de 500 cestas, mas a gente quer ver se a gente consegue dobrar a meta. Eu acredito que a gente vai conseguir, a gente está tendo muito empenho, as pessoas estão vendo que é uma campanha maravilhosa. Então, eu conto com vocês. A gente está colocando em todas as redes sociais da Associação Comercial, dos associados, na minha, Magnólia Rolim. E aí eu gostaria muito que vocês pudessem participar, porque é uma campanha que tem todo um sentido de acontecer. Esperando o nosso convidado entrar. Gente, eu estou aqui hoje. Eu sei que estavam todos aguardando o nosso presidente Cristiano, mas aqui é assim, quando não dá para a gente vai se ajudando. O Cristiano agora está numa reunião da SEMA, né, que é o Conselho de Empresários do Maranhão, e é uma reunião que geralmente demora muito, porque são muitas coisas a ser discutidas. A associação está fazendo um trabalho muito forte nessa pandemia para conseguir... junto com os órgãos, tudo que possa acontecer para um empresário, para que a gente possa obedecer às leis que tem que acontecer da OMS e, ao mesmo tempo, a gente possa sobreviver. Esse é um desafio muito grande. E eu sei que todos vocês, quem é empresário, sabe que a gente tem que ficar aí na corda bamba entre a saúde e o nosso emprego, né? Os nossos trabalhos, os nossos trabalhadores, as pessoas que trabalham com a gente. Obrigada, Edna. Então vamos aqui. Olá, Lilian, obrigada. Agora sou eu que estou aqui nervosa. Vão me ajudando aí. Vamos ver se a gente faz aqui uma boa hora de live aqui, aguardando o nosso convidado entrar. Mas aí, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, depois vocês podem mandar perguntas. A gente quer falar sobre esse momento atual. A gente quer... Boa noite, meu querido Julian Anderson. A gente quer saber sobre como a Secretaria de Saúde está agindo, né, diante dessa pandemia. Sávio Maia, meu amigo, obrigada por estar presente.
E então a gente quer que vocês enviem perguntas do que vocês acham que a gente deveria aqui perguntar, o que vocês gostariam de saber, junto à Secretaria de Saúde, ok? Aguardando aqui o nosso convidado. Obrigada, Lília. Lília tá falando para eu fazer o simples. Minha amiga quer comigo mesmo, é arroz com feijão e um pouquinho de sal. Vamos para frente. Se quiserem já... Pronto, vou colocar o nosso convidado aqui. Vamos ver se está aguardando aqui ele entrar. Vamos ver se dá certo. Aguardando aqui o Lula Filho. Marinês, obrigada pela presença. Olá, Lula. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, na luta. Muito obrigada por... Na luta, eu fico imaginando aí que você está na luta. Deixa eu melhorar aqui, porque esse vídeo que eu acho que agora... Opa! Desculpa aí, pessoal. Deixa eu só ajeitar isso aqui, porque eu acho que eu fiquei aqui com... Acho que fica melhor assim. Lula, quero te agradecer primeiramente, em nome da Associação Comercial do Maranhão. Eu sei que você hoje iria bater um papo com o nosso presidente, Cristiano, mas ele está no Conselho de Empresários, lá na reunião. E você sabe que essas reuniões geralmente demoram, são muitas entidades, muitas coisas para serem discutidas, principalmente nesse momento, né? Então, eu espero que você se contente com a minha humilde presença aqui. Oh, com certeza. E que a gente consiga trazer aqui algumas informações interessantes para o nosso público, tá certo? Então, gostaria de... É um prazer conversar. Você quer falar alguma coisa antes? Não, primeiro dizer assim, que para mim é um prazer aceitar esse convite, por vários motivos, mas vou ressaltar dois. Eu respeito, admiro e sou muito fã do trabalho da Associação Comercial, então sempre estarei à disposição. E o segundo bom motivo é que depois de muito tempo, muitos dias, eu consegui chegar em casa antes das 19 horas, porque eu preferi vir para cá para participar dessa live. A família até achou estranho, porque normalmente eu chego aqui depois de 20h30, 21 horas, então hoje eu cheguei mais cedo. A família... Poxa, então já teve um bom motivo, né? Já foi bom. Essa live pois não é? já Boa, está trazendo bons frutos. Lula, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Diante dessa pandemia, diante desse momento único que todo mundo está passando, né, e dos números que, infelizmente, no Maranhão, e principalmente em São Luís, aumentou bastante. Eu sei que está sendo um grande desafio para você, como secretário de Saúde, ter que lidar com algo que não existe nada anotado de como fazer. Tudo que você faz agora é tentando fazer melhor. Então, eu queria te perguntar, qual é a real situação da crise em relação ao atendimento e suporte municipal nas unidades de São Luís? Bom, essa pergunta é bem interessante, já coloca assim, uma série de falas necessárias para que todos possam entender. Eu vou começar falando, não da crise em si, mas vou vir um pouco antes dela, né? E vou fazer duas reflexões em cima disso. Primeiro, tudo que a gente está vivenciando hoje, no mundo todo, não São Luís, não Maranhão, é bom que a gente diga isso, porque as pessoas às vezes reduzem a sua análise a esse microambiente, certo? Tudo que a gente está vivenciando hoje é fruto do pouco investimento em saúde pública que a gente vem assistindo ao longo dos anos. De repente, a gente começa a ter orçamento para a saúde pública, atenção para a saúde pública, apoio da população para a saúde pública, das empresas para a saúde pública, e quem tem plano de saúde hoje começa a perceber que a acomodação, a zona de conforto que tinha até uns dias atrás por ter plano de saúde, hoje não adianta de nada, porque a gente não tem leito também suficiente na iniciativa privada. Então, quem tá conseguindo salvar as pessoas, mesmo aqueles que têm plano de saúde,
é a saúde pública, é o SUS. Então, por falta de É o SUS. investimento e de um olhar mais atencioso na saúde pública do mundo, a gente está vivenciando esse momento de caos. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar e que fica aí para um debate um pouco mais amplo. Então, esse é um grande ponto. O segundo, que ainda se faz, aí trazendo já para o Brasil, o ambiente da saúde pública num ambiente extremamente político. Sim. Troca de favores, cargos políticos, uma série de pontos que essa pouca atenção, esse pouco recurso, esse pouco orçamento na saúde pública faz com que ainda assim essa situação torne ainda mais complexa. Já que saúde é uma pasta tão forte e tão abrangente, a boa parte dos políticos utilizam a sua área da saúde pública como troca de favores ou benefícios para votos. Eu dizia essa Esquecendo o semana lado com a minha... técnico, esquecendo o lado profissional. Eu dizia essa semana para a minha equipe o seguinte: quantos votos a gente conseguiria dizendo que a gente consegue fazer uma gestão séria, com responsabilidade fiscal, sem fazer compra, dando garantia ao fornecedor de recebimento, que tudo que a gente organizou de orçamento financeiro vai ajudar que a gente esteja comprando, mas nós não vamos dar calote em fornecedor, que nós vamos pagar todos os fornecedores. Quantos votos isso gera? Zero. Zero fornecedor. Voto nem do próprio fornecedor, porque isso é uma obrigação. Mas se você vê, não é a realidade. Sim, sim. Então, o que é a realidade? O que é que dá voto? Olha, eu vou conseguir a cirurgia, eu vou conseguir aqui o atendimento, eu vou conseguir o cargo. Então, você termina complicando ainda mais o ambiente da saúde pública, que já é complexo. Então, a gente precisa olhar mais para esse ambiente e fazer mais parte dele, como hoje a gente está fazendo. A gente, que eu digo, toda a sociedade. Empresas, profissionais liberais, a própria população, de modo geral, começou a olhar para a saúde pública, entender seus gargalos, entender suas dificuldades. No meio de uma pandemia, com decreto de calamidade nacional, decreto de calamidade estadual, decreto de calamidade municipal, eu não consigo fazer compra com tranquilidade. Existe uma série de burocracias que, por mais que a gente tenha cortado tudo que foi possível, eu ainda não consigo fazer compra dentro desse cenário, em que fornecedores querem compra à vista, pagamento à vista ou antecipado, e eu não posso. E aí isso tem trago muito mais dificuldade nas nossas compras. E aí soma-se o que eu estou chamando agora da rede do bem, que várias pessoas têm olhado para a gente, olhado para a saúde pública e disse, opa, eles não vão conseguir sozinhos, vamos estender o braço. Mas isso a gente já precisa há muito tempo. Os leitos da saúde pública não estão lotados agora, estão lotados sempre. Sim, sim. E não há capacidade de aumentar essa rede. Então, assim, dito isso, o que é que a gente tem feito desde quando entrei na Secretaria de Saúde, quando eu posso efetivamente falar? A gestão do prefeito Edivaldo, ela vem, ao longo dos anos, investindo em saúde. Mas eu vou falar até desde quando entrei, segundo semestre de 2017. Encontramos o SAMU com frota antiga, frota de ambulância antiga, parque tecnológico antigo, e começamos a fazer o levantamento de tudo isso e captar recurso para a compra. Então, enquanto hoje está todo mundo tentando comprar respirador de 300 mil, 200 mil, 150 mil respirador, que em janeiro estava 18 mil, a gente comprou ano passado respiradores de 47.500 modernos. Nós compramos 52 respiradores da pandemia, Ano passado, nós compramos esses respiradores modernos por 47.500, que hoje está 300 mil. Então, vamos lá. Nós trocamos toda a frota da nossa de ambulância, toda a frota do SAMU, em 2018. Certo. E em 2019, nós começamos a trocar a frota de 2018. Hoje, com as 3 ambulâncias que chegaram ontem, que foi fruto de uma ação do senador Roberto Rocha junto ao Ministério da Saúde, nós estamos com 100% da frota do SAMU com menos de 2 anos de uso. Saímos de 7 ambulâncias para 14 ambulâncias, todas próprias. Nós tínhamos 13 ambulâncias com média de 10 anos de uso,
na nossa central de ambulância que serve nossos hospitais. Hoje nós temos 15 ambulâncias, todas novas, trocadas agora em 2020, em janeiro. Nós chamamos o Sírio-Libanês para ser o nosso consultor nos hospitais, ou seja, mesmo tendo parede suja, mesmo tendo parede mofada, mesmo tendo parede não pintada, mas lá dentro tem processo de trabalho, que é o que salva vidas. O que salva vidas não é o que salva vidas não é a parede pintada na frente com a logomarca da gestão. O que salva vidas é o que a equipe lá dentro faz. E o Sírio-Libanês tem acompanhado a gente de perto. E hoje o Sírio-Libanês chama a nossa equipe para dar palestra no Brasil. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que a saúde de São Luís está ótima. São coisas realmente que a gente não tem conhecimento. Eu não estou dizendo aqui, antes que me acusem de qualquer coisa, que a gente está falando que a saúde de São Luís está ótima. Não está. Eu estou falando de pontos de melhoria. De pontos de melhoria. E quando o Sírio-Libanês chama a gente para dar palestra, o Estadão chama a gente para dar palestra em Brasília num evento de saúde pública, quando a gente vê outros estados chamando a gente para dar palestra para falar de processo de trabalho, que é o mais importante, é sinal de que alguma coisa a gente está fazendo e que está ajudando a salvar mais vidas. Com certeza. Então, isso tudo... deixa eu te dizer, quando eu entrei, a média de espera para uma cirurgia no Socorrão era 35 dias. Nós baixamos para 15 dias. Por que aumentou? Porque hoje a gente está só. Os hospitais que ajudavam a gente estão voltados para o Covid. Então, todo mundo falando, cadê os leitos da prefeitura de Covid? Cadê os leitos que tinham para atender outros agravos? A gente está atendendo os 2 socorrões, além de suspeitos de Covid que chegam, que são hospitais porta aberta, mas que está fazendo neurocirurgia é a gente, cirurgia ortopédica é a gente, cirurgia vascular é a gente, todas as outras especialidades é a gente. O Hospital da Criança aberto vai atender o estado todo, nossas unidades mistas abertas. Então, não adianta dizer que a saúde pública vai resolver tudo, porque não vai. Não tem como. Não tem como. Há um excesso de demanda, mas o que eu digo assim, eu não vou entrar em debate conceitual. Não vou entrar em debate conceitual, porque um vai dizer que não gostou por causa do atendimento da mãe, o outro não gostou por causa do atendimento do tio, o outro não gostou por atendimento da filha. Eu não posso entrar nesse debate, eu quero ver geral, eu quero ver números. Baixamos o número de óbitos de 2% para 0,76%. Aumentamos o número de atendimento de 4 mil para 6 mil atendimentos mês em cada hospital nosso. São 2 mil pacientes a mais nos nossos hospitais, mês. Aumentamos o número de cirurgias. Então, eu vou para números. E só mais um número aí. Nós tínhamos na marcação de consulta 18.500 marcações de consultas e exames mês. Nós passamos para mais de 200 mil marcações mês, com a mesma estrutura que a gente tem, fazendo gestão, analisando carga horária, analisando quem estava fazendo menos horas. Então, não vou entrar em debate conceitual, eu vou entrar em debate de números. Se alguém mostrar um número que está pior, beleza, vamos entrar no debate de números. Eu entendo o que você está falando, porque quando você é gestor, você vai para indicadores. Você vai mostrando onde é que você melhorou. O número fala mais do que qualquer ação, né? Então, mas isso que você está falando corrobora muito com 2 coisas que eu escutei que me chocou na questão da pandemia. Foi quando surgiu aquele vídeo do Bill Gates, que ele coloca que as pessoas deveriam dar mais atenção, não a armas, porque as guerras que viriam não seriam guerras com armas, mas seriam guerras biológicas. E a gente está vendo que a gente hoje está aí com um inimigo invisível e que a gente não deu valor. E como você falou, foi o mundo inteiro. Então, tu acredita que agora... E a outra parte que me chocou também, que me fez pensar muito, foi o Drauzio Varela, que primeiro ele disse que não acreditava na gripe porque não tinha informações ainda que o início. Depois, quando ele viu o que estava acontecendo, ele falou: o Brasil vai pagar um grande preço por todo esse tempo de desprezo que acontece com relação à população, no que tange a questão sanitária, a questão da saúde. E isso vem corroborar com o que você está dizendo. Isso não vai mudar em uma gestão. Certo? Você concorda com esse ponto? Eu não só concordo, como a gente tem um exemplo concreto para comparar. Realidades muito próximas. São Luís e Teresina.
tem um deputado que vive comparando. Então, eu vou comparar pegando essa mesma realidade. Teresina, a gente tem uma política pública de saúde sendo implementada há 20 anos, sem descontinuidade. Sem descontinuidade. 20 anos sendo implementada uma política pública. O próximo gestor mantém o que o outro fez, melhorando aquele ponto. E o outro entra melhorando aquele outro ponto. O atual prefeito já foi secretário de saúde. O ex-prefeito foi secretário de saúde desse atual prefeito. Então, assim, eles vêm mantendo uma política de continuidade de investimento em saúde há 20 anos. Se Teresina Sim. hoje tem 100% de cobertura em atenção básica, São Luís não tem, mas há 20 anos Teresina vem ampliando isso. Vem ampliando. Então, o que a gente tem que ver é o que tem sido feito e o que a população vem fazendo por isso. Não adianta nada agora querer cobrar mágicas da gestão pública. Não adianta. Porque as pessoas que cobram hoje da gestão pública é porque estão sentindo na pele o drama. Mas passam o ano todo cobrando. Cadê o carnaval? Cadê o São João? Cadê a festa de aniversário da cidade? E isso eu não estou falando só de São Luís, não. Isso é uma realidade É uma questão do país. cultural. Então, se é cobra verdade. um monte de coisa que não dá resultado, por que vem botar a culpa na saúde pública que assume todo um custo muito grande para que a gente possa atender sem capacidade? Eu vou dar outro número que é importante para todos que estão nos vendo. São Luís recebe 115 milhões por ano para atender 180 municípios na rede de média e alta complexidade. 115 milhões para atender nos socorrões, Hospital da Criança, para atender nas unidades mistas, 115 milhões por ano para 180 municípios. Sabe quanto a gente gastou ano passado? 219 milhões, ou seja, 104 milhões a mais do que recebe, atendendo 194 municípios. Porque Pode? acaba que Pode. os municípios vêm todos para São Luís, né? Como é que São Luís vai dar conta gastando 104 milhões a mais do que recebe? Quem aqui que está vendo a gente, que goste ou não de mim, que eu não estou atrás de voto, nem de simpatia, nem de nada, porque eu não entrei no cargo para disputar concurso de misto simpatia, nem para conquistar voto. Não sou candidato a nada. Nada. Então, não importa se goste de mim ou não. Quem aqui consegue ganhar R$1.000 e gastar 2.000 por mês e ficar assim a vida toda? Ninguém. Não, essa conta não Vai fecha. entrar em dívida. Não fecha. É a mesma coisa que eu estou falando de média e alta complexidade. Quando Sim. eu vou para a rede de saúde da pessoa com deficiência, um exemplo só, bolsa de colostomia. A gente recebe 296 mil para atender 170 municípios. A gente atendeu 190 municípios ano passado com R$1.083.000. 4 vezes mais, quase 4 vezes mais, do que o que a gente recebe. Quem consegue? Aí eu desafio, vamos para a gestão. Aí sim, vamos para a gestão. Vem com argumento. Não vem dizer que eu sou ruim, que eu sou bom, porque isso é relativo. Cada um vai fazer julgamento conceitual baseado em seus valores, em suas crenças, em sua percepção de mundo. E no que acontece no momento presente, né? Agora, vamos para o debate de gestão. Traz números que a gente piorou a saúde. Traz números. E aí eu vou refutar tudinho, porque número eu vou em cima. Porque é isso que eu faço todo dia com minha equipe, com números. Vamos lá. Lula, deixa eu te fazer outra pergunta agora com relação ao lockdown. A fiscalização do lockdown, muita gente vem questionando que nos bairros aí continua uma movimentação imensa. Como é que está sendo feito essas ações por parte da prefeitura? Eu sei que a tua área é saúde, mas eu sei que isso afeta diretamente a saúde, porque o lockdown foi feito por um objetivo e a gente vê que em vários bairros ainda não está acontecendo esse isolamento. Bom, primeiro, vamos falar assim, para que lockdown, né? Para que lockdown? Para que quarentena? Se fosse errado aqui, estava errado o mundo todo. Né? Então mostra que a gente está diante de uma pandemia e isso tudo já merece uma análise um pouquinho, mas só para pessoas um pouquinho mais esclarecidas, porque a gente não pode esperar isso de todo mundo, mas um pouquinho mais esclarecidas, que é necessário em virtude do sistema e não o sistema de saúde público.
Estou falando do sistema de saúde. Certo. O sistema de saúde como um todo. Porque hoje a gente está vendo a rede privada colapsada. A rede privada está colapsada. Então, não vamos falar de saúde pública, vamos falar de sistema de saúde. É preciso fazer quarentena. Ok. É preciso. Foi feito. Para que lockdown? Porque a gente tem menos leitos do que a quantidade de pessoas que estão procurando a rede de saúde. Os próprios hospitais particulares mandaram ofício para a prefeitura e para o governo pedindo lockdown. Por que os hospitais particulares pediram isso? Porque eles não estão com capacidade de atender o seu público. Aquele público que paga um plano de saúde ou aquele público que paga particular. Eles não têm capacidade. Sim. Não têm capacidade de atender. Então, isso tudo é sendo analisado com cenários, com números e decreta. Nós não fomos consultados, a prefeitura não foi consultada, esse lockdown nós não fomos consultados. Nós estamos cumprindo. Como é que a prefeitura está cumprindo? Na saúde, vigilância sanitária, ações de manhã, tarde e noite. Começou agora não, desde março. Em março nós fizemos 600 fiscalizações, em abril nós fizemos 730 fiscalizações com a vigilância sanitária. E vamos fazer mais. Mais. Segundo, a SMTT, todos os agentes na rua. Blitz Urbana, já vem fiscalizando desde março o comércio. E com um trabalho sério feito na Rua Grande desde 2017, não é de agora. Nós temos também a Guarda Municipal, atuando nas feiras, nos mercados e também dando apoio à nossa vigilância sanitária. Então, uma série de ações da prefeitura fiscalizando para isso. E eu vou aproveitar a tua pergunta para esclarecer assim, eu não vejo, eu particularmente não vejo tanta eficácia no lockdown, porque a gente está vendo o pessoal na rua. Se for para a periferia, também vai ver muitas coisas funcionando, muitas pessoas na rua. Então, é preciso se ponderar sobre vários aspectos. Vou decretar um lockdown, bacana, é preciso. Eu tenho capacidade de fiscalização? A prefeitura teve que afastar muitos de seus profissionais, muitos, por conta de idade e por conta de pessoas que são do grupo de risco. Na Secretaria de Saúde, nós afastamos mais de 1.100 pessoas, só na minha secretaria. 1.100 pessoas afastadas. Não é porque são positivo Covid, não. É porque são acima de 60 anos ou porque tem alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, tiveram qualquer outro tipo de doença imunossupressora que precisa ser afastada. E assim foi na Blitz Urbana, assim foi na SMTT, assim foi em todos os órgãos da prefeitura. Então, há uma dificuldade natural de fiscalizar. Não tem lockdown sem fiscalização. E isso vai gerar um certo problema, um certo descompasso, que a gente vai continuar vendo ainda o aumento de casos em São Luís nesse mês de maio. Pelo que eu tenho avaliado, a gente vai começar a ter uma queda a partir de junho. Mas essa tua avaliação é devido a quê? Você acha que a quantidade de pessoas que já vão ter a doença e isso vai diminuindo normalmente e não devido ao isolamento que está sendo feito ou as duas coisas juntas? Tudo soma para a gente entrar nessa diminuição de números, tudo. Agora, deixa eu te dizer, lá na secretaria, eu como gestor gosto de trabalhar com números, analisando números todo dia e levando a equipe a essa cultura. A grande maioria das superintendências já assimilaram isso e quando vem conversar comigo, vem com números. Números discutidos, números trabalhados e números comprovados. Eu não trabalho com números que não sejam evidenciados. A equipe sabe, quando traz o número para mim, eu digo, cadê? Aonde está isso aqui? Qual sistema? Onde está registrado? Que eu quero a evidência. Então, a gente tem discutido números. Quando eu vejo o número de ligação do SAMU, que deu uma subida e agora está em queda, quando eu vejo o número de atendimentos do SAMU, que deu uma subida e agora está caindo levemente, mas está em queda, eu começo a ver, opa, eu tenho um sinal aqui de que pode ser um indicador. Nesse momento, pode ser. Quando eu vejo o número de pedidos de internação, quando eu vejo o número de atendimento, eu também vejo que pode ser. O que mais que eu estou te falando aqui? Nós, na prefeitura, separamos 12 UBSs para atender síndromes gripais. A gente atendia síndrome gripal em todas as UBS, todos os anos é assim. Esse ano, por conta
do medo das pessoas, da celeuma das pessoas, de misturar. A gente não queria que as gestantes deixassem de fazer pré-natal, que os idosos deixassem de ir às unidades, que as mães levassem seus filhos para vacinar. Então, nós tiramos das 51 UBS, separamos 12, espalhadas na cidade para atender só síndromes gripais. E as outras ficam com todos os outros atendimentos. Assim, a gente não para de atender as pessoas, certo? Sim. Segundo ponto, essas UBS nós já atendemos mais de 2.000 pessoas. Essas pessoas estão indo lá, sendo atendidas, e se preciso for, se o médico avaliar, ela já vai para casa com a sua azitromicina, com a sua ivermectina, com o seu medicamento. Ou seja, essas pessoas vão deixar de agravar, essas pessoas vão deixar de procurar unidade de média e alta complexidade. Isso também é um alento e é um trabalho que vai dar resultado para a cidade. E quero dizer outro ponto, a gente analisa todos os dias os números de São Luís, mas corrigindo o número baseado no percentual de óbitos da Coreia do Sul e Singapura, que foram países que testaram a população e tiveram óbitos muito baixos. Então, se hoje eu tenho 6,5% de óbito, eu corrijo para 1,5%. Então, porque não tem os testes. Isso. O número de São Luís que a gente trabalha hoje não são 3.300 pessoas confirmadas. A gente trabalha com 15 mil pessoas confirmadas. Isso dentro dessa metodologia. Existem outras. Existem outras. Existem estudos que mostram que o número pode ser 170% a mais. A gente trabalha com essa metodologia para que a gente estime. Então, hoje a gente estima 15 mil pessoas positivas em São Luís. Pela falta de teste, a gente nunca vai saber. Mas as pessoas estão se contaminando, estão tratando em casa, não vão aparecer na estatística, mas a gente trabalha com isso porque a gente vê no dia a dia. A gente vê isso no dia a dia. Então, com números, a gente estima que a partir de junho a gente entre um platô para queda. É isso que a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva. Lula, a ajuda do governo federal, ela está chegando? Ela vai ser efetiva? Isso foi uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui, o Sávio Maia. A ajuda está chegando, está sendo muito efetiva, está sendo muito propícia. Por quê? Porque todos os itens de equipamento de proteção individual aumentaram absurdamente os valores. Absurdamente. Vou te contar um exemplo. Nós comprávamos máscaras cirúrgicas em janeiro. A gente comprava a menos de R$50 o pacote com 50 máscaras. Ou seja, a máscara saía a menos de R$1. Em março, nós compramos a R$ 9,90. Uma máscara. Que absurdo. Ou seja, o pacote saiu por quase R$500. Agora, no começo de abril, a gente comprou a R$ 7,50. E a próxima compra que a gente vai fazer agora é de R$ 3,50. Qual é o desafio que eu disse para a minha equipe de compras, que eu converso todos os dias? Nosso objetivo, nosso maior desafio não é comprar. Comprar é um grande desafio natural. Na gestão pública, principalmente. Nesse momento de crise, maior ainda. Mas o grande desafio é nós comprarmos uma quantidade que garanta o abastecimento para a equipe, mas, ao mesmo tempo, seja uma quantidade que não me dê um estoque muito longo para que eu possa aproveitar a queda de preço quando o mercado começa a manter a sua normalidade, como é o caso agora, que está começando a baixar o preço. Ainda não está no valor de janeiro, mas está. E a gente tem feito isso. E mais ainda, todos os nossos EPIs, todos, 100% do que a equipe precisa, hoje eu tenho nas unidades e no almoxarifado. 100%. Alguns com estoque crítico, e a gente tem acelerado a compra. Outros com estoque regular, e a gente tem acompanhado isso diariamente. Criamos uma comissão de compra que valida a qualidade, porque nesse momento tem chegado muita coisa fora do padrão, e a gente não compra, a gente pede a amostra antes. E também a gente mapear a quantidade necessária por unidade, porque a gente pega a nota técnica da Anvisa, protocolo do Sírio-Libanês, juntou e fez a nossa nota técnica. E a gente acompanha isso todos os dias. O que está sendo dispensado por unidade, para que a gente não perca, porque infelizmente ainda tem desvio, ainda tem desperdício, ainda tem extravio, e isso tudo são variáveis que a gente não consegue controlar tão bem. E garanto
todas as unidades nossas estão abastecidas. O que tiver é problema pontual e eu tenho cobrado os diretores para que acompanhem melhor suas unidades. Nós temos 96 unidades espalhadas na cidade, não dá para mim ir em todas ver o estoque. Isso cabe ao diretor. Então, estou cobrando os diretores quando tem falta. Além das compras, nós temos recebido muitas doações, muitas, de vários parceiros e tem ajudado muito a gente. Lula, eu sei que nesse momento a prefeitura está gastando o que pode, o que não pode, mais os recursos. Esse impacto que vai acontecer financeiramente na prefeitura, vocês já estão medindo isso e como isso vai acontecer depois da pandemia? Bom, o impacto na prefeitura como um todo eu não sei. Eu percebo que vai haver sim queda da arrecadação, eu percebo sim que percebo que vai ter discussões no âmbito. Isso é todo dia. Todo dia a gente vê nosso orçamento, todo dia a gente vê o nosso caixa, todo dia a gente projeta nossas compras para os próximos 6 meses, para que a gente possa fazer uma análise de cenário mais criteriosa. Então, isso é constante. Nosso impacto esse ano vai ser muito grande. Muito grande. Primeiro, pelos preços que eu já expliquei aqui. E segundo, porque ano passado eu visito o hospital praticamente todos os domingos. Praticamente, só não quando estou viajando. Mas praticamente todos os domingos eu estou lá. E aí, eu não vejo metade da equipe com EPI. As pessoas trabalham naturalmente sem EPI. Naturalmente. Agora não. Todo mundo, 100% da equipe, exige com direito e a gente está garantindo EPIs. E isso tem sido um desafio muito grande. Por quê? Se eu comprava 1.000 máscaras N95 por mês em janeiro, eu passei a comprar 10.000 máscaras por mês em março. Ou seja, 10 vezes mais do que eu estava acostumado a comprar e com um preço muito mais elevado. A N95 custava R$5, passou a ser R$25. Então isso tudo é um impacto que eu tenho que mensurar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que tu falaste que o lockdown para você não seria o mais correto. Mas também tem uma questão cultural da população e a população mais humilde como um todo. Essa questão do hábito de usar máscara, essa questão educacional. Existe algum projeto da prefeitura para que isso vire uma campanha igual usar o cinto, que a gente teve por muito tempo e isso se tornou hábito? Porque a gente sabe que essa mudança vai ter que acontecer, essa mudança de hábito, de cultura, né? De se cuidar melhor, de lavar as mãos, de usar o álcool gel, ou o próprio sabão e água, né? E usar a máscara. Bom, eu acho interessante. A prefeitura, através da Secretaria de Assistência, já publicou edital. Salvo engano, já está publicado, já está. Que eu também não acompanho todas as publicações, mas o prefeito orientou, né, o prefeito Edivaldo orientou a secretária para que a gente comprasse máquinas ou máscaras de cooperativas de costureiras de bairro, enfim, para que a gente fornecesse para a população. Isso vai ser ainda um hábito há um bom tempo, porque as pessoas estão com medo, realmente isso tem causado um certo pânico na população. E de certa forma é bom, porque protege, não só por causa do Covid, mas a gente tem outros vírus circulando na cidade. O vírus da influenza, por exemplo, o rinovírus, por exemplo, outro vírus muito comum, cada um com sua particularidade e com seu grau de complexidade. Mas a gente tem muito, e isso com certeza vai deixar a população um pouco mais tranquila usando máscaras. Alguém me perguntou aqui se você consegue ver uma outra alternativa que não seja o isolamento ou o lockdown para diminuir a pandemia, as infecções. Não, na realidade, eu quero só deixar bem claro, a prefeitura não participou de discussão. Nós fomos surpreendidos com a decisão e estamos cumprindo o decreto. A prefeitura não participou de discussão de lockdown, mas a gente cumpre, e a gente vai cumprir e está cumprindo. Como eu disse aqui, eu não sei até que ponto vai ser efetivo, porque tem muita gente na periferia saindo. São Luís é uma cidade com uma renda per capita muito diferente de áreas, entre áreas da cidade. Um IDH relativamente alto, mas quando você pega São Luís em estratos, você vê uma diferença absurda. Essas pessoas vão ficar em casa? Beleza. Em casa com quantas pessoas? Com 8, 10. Em casa de 25 metros quadrados, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. Com 10 pessoas. Então essa é a realidade da nossa periferia. Então assim, eu não sei se a pessoa vai se contaminar em casa
ou se a pessoa vai se contaminar na rua. Meu pai estava isolado com a família dele, e meu pai está contaminado com toda a família, dentro de casa, sem sair. Entendeu? Então, assim, onde que a pessoa vai se contaminar hoje não dá para saber, a transmissão comunitária. Então, o lockdown vai ajudar, de certa forma. Não sei se foi tardio ou não, não vou entrar nesse debate, porque tem muita gente dizendo que é tardio, não vou entrar nesse debate, porque a gente trabalha, não tem como trabalhar com médio prazo numa pandemia dessa. A gente acorda com o cenário, dorme com o cenário, acorda com o outro, tem que sentar com a equipe, planejar, replanejar, isso é todo dia. Nós temos uma jornada hoje que vai 16 a 18 horas por dia de trabalho, inclusive sábado, inclusive domingo, inclusive feriado, porque todo dia a gente tem que analisar cenário. Então, essa questão qual é a efetividade disso? Eu ainda não sei. Entendo. A gente vê no WhatsApp o que mais aparece são os bancos, né? As filas dos bancos, que a quantidade de pessoas aglomeradas ali. Isso acontece muito no interior. A gente sabe que o interior acaba convergindo para cá, para São Luís. Então, realmente, na minha opinião, eu vejo como uma questão que ainda vai aumentar no interior. Eu acho que isso ainda vem para cá e isso talvez demore um pouco mais a acontecer. Para ser mais efetivo, isso teria que acontecer também nos interiores e ter uma efetividade com relação a essas filas dos bancos. A secretaria pensou em conversar com o sistema bancário com relação a isso? Na realidade, são competências, né? A gente não dialoga com o Febraban, né? Por exemplo, não tem. Isso aí, agora o Estado tem dialogado, tem colocado bombeiros e tem cobrado dos bancos através do PROCON, o órgão como PROCON que tem cobrado. Mas é importante que as pessoas, pelo menos, tenham consciência de se manter numa distância regular. Essa pandemia ainda vai durar um bom tempo, enquanto não tiver vacina. Isso é assim mesmo. Isso, muitas pessoas não vão lembrar, mas lá na SARS, em 2002, foi assim. Na crise da H1N1 aqui em São Luís, 2009, no Brasil, em 2009, também foi horrível, de muita procura, de muito caos. As pessoas não lembram. Esse coronavírus, esse Covid, o SARS-CoV, todo mundo vai lembrar. Por quê? Porque é algo que vem afetando o mundo todo. Quando que na nossa realidade o mundo todo discutiu um único problema e enfrentou o mesmo problema? Só agora. Só agora. E mais os meios de comunicação, né? As coisas agora têm uma velocidade, a divulgação de tudo que a gente não via ou demorava a chegar, né? Então, o mundo agora é outro. E pegando esse mote, Lula, eu sei que você... Eu te conheci primeiro sendo empresário, sendo tua cliente no Por Acaso. Eu sei que você é um grande empresário aí que é reconhecido. E aí você está falando aqui para a casa do empresário. O que o Lula percebe como empresário nesse novo mundo que está surgindo aí? Eu sei que diante de tanta coisa que você está pensando, e você está agora muito focado na tua função na Secretaria de Saúde, mas eu sei que aí tem o bichinho do empresário aí que te faz pensar, e eu sei que você... Nos diga qual é a tua percepção desse novo mundo pós-pandemia. Bom, como a gente está mudando aqui um pouco de assunto, eu não vou perder a oportunidade, porque tem muita gente falando aqui, de esclarecer um ponto, para depois não dizer que eu estou fugindo do assunto, porque eu não fujo de assunto. Eu sou uma pessoa responsável e séria, eu não fujo de assunto. Um monte de gente perguntando por que eu saí para correr na litorânea, um monte de gente dizendo que eu não posso... Falhou um pouco. Eu acho que falhou um pouco, né, pessoal? Vamos ver se ele retorna, porque... travou. Ele saiu. Vamos ver se ele entra novamente. A gente ainda tem algum tempo ainda. Pronto, adicionei ele novamente. Foi a resposta, não foi, Jacira? Travou, Lula, mas voltou. Vamos lá. Vamos lá. Nunca deixei de cumprir uma orientação dos órgãos de saúde. Nunca. Nenhuma.
Antes de fazer minha corrida, antes de fazer minha caminhada, o que é que eu fiz? Fui ler o que é que a OMS recomenda. Está lá no site da OMS. Não fique parado durante a Covid. Se puder ir em locais públicos, certifique-se de que não esteja fechado por autoridades públicas. Muita gente que quer ou sacanear, ou com má fé, ou com conhecimento, não, nem interditada, nem por decreto e nem por nada. Liguei para o secretário de trânsito e perguntei, a litorânea hoje, vocês vão interditar? Não, não tem nenhuma orientação para hoje. Então eu vou lá, sozinho, mantendo distância, como a OMS recomenda. Para aquelas pessoas que querem fazer confusão, eu quero dizer que eu não sou irresponsável, eu não procuro confusão à toa e eu não vou me colocar em situação por causa de bobagem. A própria OMS recomenda. Qual é a prova disso? Nós temos países com grandes números. Itália, Espanha, França, Reino Unido, na Europa, por exemplo. Os 4 liberaram atividade física ao ar livre. Os 4 tinham horário para fazer atividade física e local para fazer atividade física. Então, segui todas as recomendações, todas. Mas algumas pessoas com malícia, má fé, quiseram explorar esse fato politicamente, porque se não fosse ambiente político, ninguém ia falar. Ninguém. E algumas pessoas menos esclarecidas pegam títulos de blog e transformam em notícia e transformam em fato. Se não fosse ambiente político, não tinha nada. Porque está lá na página da OMS, está lá nos países que têm grandes números, grandes casos, que estavam fechados, mas liberavam para atividade pública ao ar livre, e a litorânea não estava fechada, nem por decreto, e nem nesse dia estava fechado. E outra, eu não estava sozinho na litorânea, como algumas pessoas quiseram insinuar maldosamente que eu fechei a litorânea para mim. Então, só para esclarecer esse ponto, para deixar bem claro, porque as pessoas acham que eu fujo do assunto. Eu não fujo. Sou sério. Eu vou cumprir sempre recomendações. Não vou pautar minha vida em fugir de recomendações, de normas, nem de nada. Aprendi isso com meus pais e vou levar para a vida toda e passo isso com meus filhos. Encerrou esse assunto, vamos para a sua pergunta agora. Deixa Parabéns, eu te dizer. Lula. Isso mesmo. Eu entrei paparazzo, tá vendo? Pois é, porque as pessoas não têm o que fazer e querem politicamente, porque se não fosse politicamente não estava nada. Verdade. É só uma maneira, uma tentativa de denegrir minha imagem. Eu estou na Secretaria de Saúde, fiz 1000 dias na Secretaria de Saúde agora em abril, 1000 dias. E o que é que eles batem em mim? Porque eu andei na litorânea, seguindo uma recomendação da OMS. Ou seja, é sinal de que eu estou trabalhando sério. Porque se eu não estivesse trabalhando sério, eles estavam batendo em outra coisa. Então, eu acabo com esse assunto e vamos partir para o que interessa. Eu cheguei na gestão pública por acaso. Por acaso. Entrei em 2013 com o convite do prefeito Edivaldo. Não o conhecia. O conheci no dia que ele me fez o convite para ser secretário de turismo. Fui secretário de turismo 2 anos, trabalhando planejamento, trabalhando números, trabalhando gestão. Fui convidado para assumir a Secretaria de Governo, que é a Casa Civil. Trabalhei lá por 2 anos e meio. Melhorei trabalhando aspectos de planejamento, de gestão, de números. E fui chamado para ser secretário de Saúde. Secretário de Saúde, eu já estou há 1000 dias, como eu falei, um pouco mais de 1000 dias. Então, eu estou emprestado, mas eu sou da iniciativa privada e eu volto para a iniciativa privada ano que vem. Em janeiro, eu encerro definitivamente, pelo menos assim, vou dizer o futuro, mas não vou ser candidato a nada, não quero ser candidato a nada e nem quero mais cargo público. Não quero. Mas encontrei na gestão pública um grande nicho de mercado. Então, desde 2018, estou trabalhando em aplicativos e sistemas que a Prefeitura de São Luís não paga, estou testando, porque estou usando para melhorar a gestão, testando o sistema, desenvolvendo sistemas para que depois que eu saia, eu monte minha empresa de GovTech, que é tecnologias para gestão pública. É essa área que eu quero trabalhar. E é essa área que eu vou investir. Na hora que eu sair, com o prefeito Edivaldo, se assim Deus permitir e ele quiser, 31 de dezembro desse ano. Então, meu trabalho todo é para cumprir minha missão, que eu não precisava estar aqui, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu estou nessa missão e acredito na missão. Então, não me dou como alternativa sair ou não.
eu não me dou a alternativa de desistir. Vou até o fim dessa missão e depois vou sair para montar meu negócio na área de GovTech. Então, para geral, eu quero dizer o seguinte, não existe, e isso eu percebi antes da pandemia, não existe mundo 2021 sem tecnologia. Não existe mundo 2021 sem você encurtar distâncias. Não existe mundo em 2021 sem você aproveitar a tecnologia mobile. Não existe mundo em 2021 sem você aproveitar tudo que a tecnologia faz para gerar mais resultados. Então, qualquer negócio que seja aí, a pandemia veio para comprovar isso. Restaurantes que só vendiam nas mesas, em espaço físico, com a equipe, estão ganhando dinheiro com delivery. Certo. Empresas que tinham grandes áreas estão estudando já reduzir áreas. Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, vários, que tinham várias salas alugadas, vão poder diminuir suas salas para poder trabalhar muito mais com home office, muito mais com tecnologia. Então, se eu já percebia que a tecnologia, que a transformação digital, como diz a Laurene, com a transformação digital era o grande ponto de transformação para 2021, agora ela ficou mais claro. Então, não importa o negócio de cada um aqui, a gente vai trabalhar muito mais aproveitando a tecnologia para diminuir muito mais trânsito de pessoas, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, resultados mais rápidos e que a gente possa trabalhar muito mais focado em dados. E a tecnologia te propicia isso, com dashboards que vão te mostrando em tempo real a que pontos você precisa trabalhar. E essa pessoa que fica falando o tempo todo fazendo pergunta, tem que aprender primeiro o que é do Estado e o que é do município. UPA não é do município. Todas as unidades do município têm API. Só um ponto. Beleza. É difícil, eu sei que é difícil. Sim, então assim, a tecnologia digital, você estava seguindo teu raciocínio aí, que hoje mesmo eu vi, segui teu currículo lá, eu vi que você já teve treinamento com o Roberto, né, Roberto Chiniachik, e aí eu vi que hoje teve uma live com ele, e ele falando isso, né, como as pessoas têm que aprender a olhar esse novo mundo, né, a saber que as distâncias agora vão ter que ser através de tecnologias. Isso realmente é um mundo que não volta, não só para a área da tecnologia, mas para o mundo todo vai ter que se reinventar. Eu queria o que você pensa mais sobre isso? Olha só, a gente vai aproveitar essa mudança de cenário para se locomover menos, para sair menos, os idosos vão sair menos e a gente vai poder aproveitar mais tempo com a família. Por exemplo, eu fazia reuniões dia de sábado lá na secretaria. Eu fazia reunião dia de sábado na secretaria. Eu chamava a equipe para a secretaria de sábado. Reuniões de sábado na minha casa e cada um na sua casa. Então, a gente começa a perceber que eu não preciso deslocar as pessoas para que a gente possa fazer alinhamentos. Isso, quando você pega um ponto, você transforma em vários outros. Tem várias outras coisas que a gente vai ter que começar a ter uma mente disruptiva, pensando em como a gente pode entregar mais com menos tempo e talvez tendo muito mais tempo para a família, para a gente mesmo. Isso, Domenico de Masi já falava lá na década de 70, 80, 1980. Então, a gente vai trabalhar muito mais pensando como nossa empresa pode ser disruptiva, como eu posso entregar mais resultado, como eu posso entregar com menos custo e como a tecnologia pode ajudar. Eu acho que todos os negócios são assim. Você começa a ver, por exemplo, escolas, cursos, faculdades, estão dando aula online. E a gente via antes um movimento muito grande para ampliar prédios. Será que a gente vai ampliar prédios ou vai dividir isso com estrutura online? A mesma turma, sala de aula, servindo para 3 classes. Porque um dia tem uma aula presencial, outro dia é online. Ou seja, a gente vai poder pensar em disruptura, em quebra de paradigmas, como você falou, para que a gente veja como é o negócio de 2021. Esse ano de 2020, as pessoas querem sobreviver. Nenhum negócio que eu conheço, nenhum negócio vai conseguir dizer que está bom, está bem, tirando o supermercado, que manteve-se aberto, nesse período todo fechado, tendo que manter um custo fixo e
depois vai ter que tirar essa diferença. Essa diferença vai ser de muito trabalho, de muito convencimento para as pessoas e de muita competição, porque todos vão entrar de novo agora num nível de competição que vai começar todo mundo praticamente da mesma linha, da mesma faixa de largada. Então, mais uma vez, você precisa estar antenado, você precisa estar sabendo o que está acontecendo no mundo para sair na frente. É o papel do gestor, é o papel do empreendedor, né? Lula, nós estamos agora já chegando ao final da nossa live, faltam aí 9 minutos. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer mais algumas perguntas para o Lula. Se você tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar que eu não tenha te perguntado com relação ao seu trabalho, à pandemia, ao que as pessoas podem esperar. Fique à vontade para colocar. Enquanto isso, eu fico vendo aqui se surge alguma pergunta. Que não tem um dia sequer que eu saia de casa para ser reconhecido como um bom gestor. Não tem um dia sequer que eu saia de casa pensando assim, quantos amigos eu vou conquistar hoje? Não tem um dia que isso está na minha pauta. Agora, todo dia está na minha pauta como eu posso sair de casa e ser útil para a cidade. Como eu posso sair de casa e realmente ajudar mais pessoas. Porque se a gente não consegue ajudar todo mundo, eu tenho certeza absoluta que a gente ajudou milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Milhares. Então isso me deixa tranquilo, sabendo que eu estou saindo de casa para dar o meu melhor, buscar o melhor de cada um da minha equipe, para que a gente possa ter uma São Luís com condições do próximo gestor que vier uma Secretaria de Saúde muito mais organizada. Muito mais organizada. E nós estamos trabalhando todo dia para ampliar leitos. Todos os dias. Todos os dias. E em todos os dias a gente está trabalhando. Então eu tenho certeza que a gente tem, sem dúvida alguma, cenário muito melhor. Não para mim, mas para o próximo gestor. Vai pegar uma Secretaria de Saúde mais organizada, tanto do ponto de vista de área meio, orçamento, financeiro, processo de trabalho, quanto do ponto de vista finalístico, as unidades, com mais estrutura, com mais equipamentos, com mais mobiliários novos. Eu tenho nenhuma dúvida disso. Nós vamos deixar uma Secretaria de Saúde não pronta, mas um caminho pronto para o próximo gestor dar segmento. O próximo gestor, tanto o prefeito, o próximo prefeito, tanto quanto o próximo secretário ou secretária. Vai ficar muito mais organizado, eu não tenho dúvida disso, e isso é minha contribuição para a cidade. Você acha que a classe política, porque, como você falou, a questão pior aí é que a gente vê a saúde sendo politizada, né? E ainda mais com essa polaridade que hoje existe no país. Você acredita que essa pandemia também pode trazer um pouco mais de consciência para os nossos políticos, sabendo que áreas como a sua têm que ser áreas totalmente profissionais e técnicas? Qualquer área da vida, qualquer coisa da vida, qualquer problema, qualquer situação, vão ter pessoas que vão aproveitar essa situação para se sair muito melhor, como pessoa, como profissional, como ser humano. E tem gente que vai sair muito pior, ver coisas negativas, só foca no negativo. Qualquer situação. E nessa pandemia, muitas pessoas vão ficar na zona de conforto, muitas pessoas vão ver só o caos e muitas pessoas vão se perguntar: como eu posso sair dessa melhor? Como eu posso aproveitar aqui para fazer o bem? Como eu posso fazer dessa situação aqui algo que me transforme como ser humano? Essas pessoas é que a gente tem que focar. E elas estão na vida pública e na vida privada. Em todas as áreas vão ter pessoas que vão crescer. Em todas as áreas vão ter pessoas que vão diminuir, vão sair pior. Mas isso faz parte da vida, infelizmente. Verdade. Lula, deixa eu tirar uma curiosidade aqui, a gente ainda tem um tempinho. Falam muito de uma segunda leva dessa pandemia. Tu já estudou alguma coisa sobre isso? Se isso tem algum fundo de verdade? Na realidade, enquanto não tiver vacina, a gente vai conviver com ela. Então, a gente pode ter mais ou menos. Vai depender muito do comportamento de cada sociedade. Por que a gente tem muito acidente de moto com traumatismo craniano? Porque tem cada vez mais motos sendo vendidas e pessoas andando sem capacete. Quando a gente fiscaliza que mais